Olá, lojista. Aqui é Adriano Godoy, autor do método Estratégias para as Lojas, o método que ajuda lojistas, especialmente lojistas de moda, a aumentarem cada vez mais o faturamento da sua loja de forma lucrativa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso conteúdo desse dia, desse vídeo, né? Não sei quando que você vai vê-lo. E hoje nós vamos falar de muitos desafios que o lojista tem e como fazer para lidar com esses desafios e atingir resultados cada vez maiores, porque uma loja com os recursos que nós temos hoje em dia, com os conhecimentos, com as estratégias, uma loja pode crescer cada vez mais, cada vez mais. Ela tem recursos, ela tem conhecimento, ela tem nós temos hoje uma tecnologia a nosso favor que possibilita lojas atingirem resultados extraordinários. Eu sei que o lojista costuma dizer, eu não quero ficar rico, mas hoje tem recurso para isso, tá, gente? Tem recurso para sua loja. Não justifica hoje, com todas as oportunidades que existem hoje no mercado, o lojista ficar passando aperto para pagar as contas, para fechar o ano, fecha o ano com aperto e tal. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que é um erro muito grave que muitos lojistas cometem. Tá? Um erro, assim, gravíssimo, gravíssimo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, aqui muito tranquilo no nosso pequeno escritório aqui, próximo à nossa vida, né, a nossa vida residencial. E você vai ver barulho de cachorro e tal, me permita, porque essa é a vantagem de você trabalhar com mais tranquilidade. Mas veja só uma coisa interessante, o lojista, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no mês de fevereiro, a véspera de um feriado de carnaval, de um período de carnaval, que nem todos os dias são feriados. Eu conheço pessoas que trabalham nesses dias normalmente. Agora veja só uma coisa. Nós estamos à véspera do período de carnaval. Há uma tendência, uma crença, até no meio empresarial e não deveria ter, de que o ano só começa depois do carnaval. Gente, o consumidor pode pensar assim. Então, se nesse momento que você está vendo esse vídeo, se estiver vendo esse vídeo e estiver nesse período, ou tal, e já foi embora o janeiro, e aí você está pensando, vamos ver o fevereiro como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser o mês de fevereiro. Você está com essa mentalidade não é adequada para um lojista que queira ter uma loja de sucesso, uma loja que pode se tornar uma marca, uma loja que vende cada vez mais e com lucro, que esse é o objetivo do nosso método de estratégias para as lojas. O nosso método de estratégias para as lojas, principalmente loja de moda feminina, é vender cada vez mais. Cada vez mais. E vender cada vez mais de uma maneira lucrativa, porque não adianta você, por exemplo, vender, girou o estoque, mas teve que baixar muito a sua margem de lucro. Então não é interessante, isso aí não vai te ajudar. Você vai ter dificuldade até para sobreviver se você continuar perdendo margem nesse processo. Então é preciso vender cada vez mais e vender com lucro. E não pode ser assim, não pode ser, eu vou depender do segundo semestre para salvar o primeiro semestre. Gente, não pode ser assim. Ao final do ano, as datas comemorativas é que me salvam. Não pode, lojista não pode viver assim. Porque veja só, dentro desse aspecto existem três tipos de lojas. Existem lojas que são proativas, e esse é o que nós ensinamos no nosso método. Existem lojas que são reativas, não estão ruins, mas elas estão reagindo só. E existem lojas inativas, lojas que estão paradas no tempo. Então essas vão fechar as portas. Essas vão fechar as portas. Pelo jeito que nós estamos vendo, esse ano que nós estamos iniciando agora, nós estamos iniciando o ano de 2024. Esse ano não será um ano fácil, ano que vem poderá dar uma melhoradinha, mas esse ano não vai ser um ano fácil, vai ser um ano difícil para o varejo,
como foi o final do ano passado, boa parte do ano passado. Nós tivemos lojistas com grandes desafios. Não os lojistas que usaram o método estratégico para as lojas. Os lojistas do normal, lojistas reativos, podemos assim dizer. Então nós temos o inativo, o reativo e o proativo. O que é o proativo? O proativo é proage. É lógico que não fica esperando data comemorativa. Ela tem já um calendário, uma gestão do negócio dela, onde ela sabe que ela vai fazer o ano inteiro. Nesse momento agora que nós estamos no mês de entramos já no mês de fevereiro, nesse momento, nesse período, ela já executou o janeiro, um plano de ação que começou lá no início de janeiro, já está partindo para o plano de ação agora do mês de fevereiro, pega março firme, não fica esperando, independente de datas comemorativas, aproveita muito as datas comemorativas, aproveita muito as datas até da cidade dessa loja, isso é importante. Se na sua cidade tem aquela festa, tem aquele negócio, você precisa estar ali naquele momento preparado para atender essa demanda, porque é uma demanda que está pronta para comprar, dependendo do tipo de evento. Você tem que a loja, principalmente lojas no interior de estados, elas têm essa condição de estar antenada, de estar preparada, de estar aproveitando o máximo dessa oportunidade que existe, mas muito mais do que isso, ela cria uma verdadeira sazonalidade própria, porque hoje tem rede social para isso, ela tem toda uma estratégia, todo um conhecimento, e o método estratégico para lojas trabalha isso. Então não justifica você ficar, porque senão você chega num período bom do ano, onde tem datas comemorativas interessantes, mas você já perdeu tanto lá atrás, naquilo que você deixou o ano passar, que aquele lucro, aquela vantagem, aquele faturamento que você vai ter, vai ser para pagar, muitas vezes, para pagar incêndio que ficou para trás. Então, não é assim que o lojista vai sobreviver, crescer e se tornar uma referência no mercado, uma marca cada vez mais forte. Então, é preciso reagir, porque senão vai ficar com o estoque parado, estoque alto, estoque que não girou completamente, refém de novidade. Sim, o lojista fica refém de novidade porque o cliente começa a ficar dependendo de certos clientes, o que não é ruim de tudo, porque são clientes que sustentam a loja, que se identificam com sua loja, que mostra que sua loja tem todo um potencial. Só que você fica ali, aí começa a criar um ciclo vicioso. Chegou novidade, não. Meus queridos, lá no Método Estratégico para Loja, a gente diz o seguinte, e eu quero dizer aqui para você já aplicar na sua loja. O cliente gosta de novidade e você precisa dar para ele novidades. Mas não significa que tenha que ser produtos novos, que você tenha que aumentar tanto o seu estoque e depois não vai girar para que a sua loja tenha o capital de giro ali disponível para você poder fazer novas compras, fazer novos investimentos e trazer as coisas para acontecer. Então você precisa ter novidade, mas novidade não é sempre produto novo. Se você usa estratégias onde o seu produto ele é apresentado de uma outra forma, num outro look, numa outra versão, com a outra proposta, num outro evento, num outro momento, você começa a girar um produto que não iria girar, que muitos já condenam, e aí você perde a oportunidade de vender. Você perde a oportunidade de ter lucro naquela loja. Só que isso precisa acontecer dentro de uma dinâmica, não é assim... de qualquer maneira, improvisado. Você tem todo um planejamento já no ano para isso acontecer com força. Tem o momento certo de você entrar com uma coleção, ou as estratégias semanais que essa coleção vai entrar, vai ficar. A disponibilidade do produto para o cliente é fundamental. O momento certo de você fazer promoção, se precisar, e com estratégias, se assim o fizer. E não é interessante que se faça sempre. Queridos, é hora de uma virada, a loja precisa dessa virada para fazer a coisa acontecer. Então hoje o lojista sofre muito com isso, ele fica com o estoque parado, ele fica com mercadorias que às vezes ele vende ela quase que a preço de custo, porque ele precisa recuperar às vezes um capital para poder fazer novos investimentos, novas compras,
E ele fica nessa situação, dependendo desesperadamente de datas comemorativas, torcendo para o Natal ser um sucesso, torcendo para o Dia dos Namorados ser encantador, torcendo para essas datas comemorativas, desesperado numa Black Friday que às vezes não funciona. E assim vai, ele programa, acha que vai ter um resultado, tem outro, e fica decepcionado com algumas datas, com algumas ocasiões. Ele sabe que ele poderia ter vendido mais do que vendeu. Isso é uma situação triste, né? Sofrível. Então a gente precisa se preparar para isso, a gente não pode ficar refém. Olha só a situação. Primeiro, loja não pode ficar refém da sazonalidade do mercado. O que é a sazonalidade do mercado? A sazonalidade do mercado são as datas comemorativas que têm um apelo emocional de venda. Natal é muito interessante, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, Black Friday, enfim, todas essas datas comemorativas que ajudam muito o varejo. E o varejo precisa aproveitar o máximo delas, o máximo. Mas não depender delas, não ficar refém delas. Pelo contrário, durante o ano precisa ter toda uma programação de vendas, e isso precisa começar já no primeiro dia do ano. Tudo bem, se você não começou, ainda dá tempo ainda eu não sei em que momento que você está vendo esse vídeo, mas ainda dá tempo de você começar a criar essa cultura na sua loja, essa forma de gestão estratégica, de uma loja proativa, que não fica esperando as coisas acontecer, que não fica só reagindo, porque quando as coisas começam a piorar, as vendas estão caindo, estou perdendo cliente para o concorrente, meu estoque está muito alto. Não é só nesse momento que ele vai tomar uma posição, uma postura. Não, ele já começa o ano com uma estratégia, um plano de ação, que tem estratégias semanais, quinzenais e mensais, e dentro de um semestre todo há um plano de ação definido, e você já sabe o que fazer, onde você sabe o que fazer, senão você vai ficar naquela situação, gente, o que eu vou fazer essa semana? O que eu vou postar? O que eu vou... Não, quando você começa a estar com essas dúvidas, essas indagações, alguma coisa já deixou de ser feita. Então não tá sendo uma loja proativa, está sendo uma loja reativa, e se bobear até uma loja inerte, que está, né, deixando as coisas acontecer e perdendo o mercado. Nós precisamos vender mais do que os nossos concorrentes, não que você esteja preocupado com o que o concorrente está fazendo, até pelo contrário, você vai focar no que o seu negócio está fazendo, mas o efeito final vai ser você ter uma essência competitiva poderosa, uma essência competitiva muito forte. Não é que você está preocupado em concorrer, mas só quando você abre um ponto de venda, e na maioria dos nossos lojistas tem um ponto físico, quando você abre um ponto físico, só de você abrir você já está concorrendo, você está disputando uma fatia de mercado. Quer você esteja consciente disso ou não, quer você queira ou não, você está disputando espaço com o mercado, você quer o seu market share, você quer, ou seja, a sua fatia dentro desse bolo chamado mercado, onde estão ali os consumidores. Então, você precisa ter estratégias durante todo o ano, onde você vai fazer a coisa acontecer. Isso vai dar muito trabalho, eu já sou muito ocupado. Você está muito ocupado, primeiro que provavelmente você está apagando incêndio. Segundo, porque você às vezes não sabe bem o que você vai fazer. Porque o lojista, quando ele está ocupado de maneira estratégica, ele tem um prazer, é prazeroso ele fazer a coisa acontecer, porque ele vê o resultado, ele vê que ele está construindo algo extraordinário e que vai servir de base para a sua vida e para a sua família, para aquele que ele ama. Ele vai viver de loja, ele vai ter resultados, ele vai poder proporcionar à sua família essa tranquilidade. Porque hoje, por exemplo, ele fica na situação, ele começa a se desgastar quando ele tem equipe, ele começa a se desgastar com funcionários. Aí, no passar do tempo, ele já não aguenta mais lidar com equipe, ele já não tem paciência, é um desgaste, mas não é só o desgaste com a equipe, é um todo que já tirou o prazer dele de ter uma loja como ele tinha quando ele planejou, quando ele montou a loja dele, e ele tinha planos, tinha sonhos, tinha objetivos, e esses objetivos naturalmente agora tem loja que o objetivo agora é sobreviver. E aí, meus queridos e minhas queridas, precisamos de uma reação.
Desculpa, precisamos de uma proação, não é nem reação não, precisamos de uma proação. Algumas lojas nesse momento talvez estejam precisando de reagir, né? Estão precisando de reagir. Mas não é o ideal. O ideal agora é você começar a planejar como é que vai ser o seu ano, seus próximos meses, porque você precisa criar inclusive os picos de venda. A gente precisa ao longo do ano ter alguns picos de venda, ou seja, e existem estratégias, gente, para você vender às vezes em uma semana o que levaria um mês, sem perder margem. Ele está falando de promoção, ele está falando lá da Black Friday, ele está falando... Não necessariamente você tem que perder margem. Inclusive, nem sempre promoção significa você promover as coisas, promover eventos, ter lançamentos temáticos, ter estratégias, ter o momento certo de entrar com a coleção, de colocar as novidades, uma forma de girar estoque, de girar produto, de ver aquilo que está começando a dar problema, o que você vai fazer, antes de ficar desesperado depois e ter que cortar a sua margem para ver se o produto sai. E às vezes nem assim ele sai, nem preço de custo ele sai. A gente pode comprar errado em algum momento? Pode acontecer. E aí, outro ponto fundamental, gente, a gente vê muita loja ainda que não tem definida a sua identidade, o seu DNA, ou seja, sua essência competitiva. E aí, como ele não tem isso definido, uma essência competitiva, ele fica dependendo de alguns clientes que viciados em novidades, que faz um círculo vicioso onde eu não gosto de ouvir o que eu vou falar agora. Semana que vem vai chegar mais coisa, né? Por favor. Quando você estiver utilizando essa frase, saiba que alguma coisa está errada com o seu negócio. Esse negócio de semana que vem vai chegar novidade, sua loja tem novidade toda semana, sem você precisar de ir com o estoque girando. Tem que estoque girando. Precisa saber fazer isso, você precisa trabalhar nessa linha. Então, o ponto fundamental é ser uma loja proativa, uma loja que sai na frente, que se antecipa, que tem estratégia. Hoje, por exemplo, tem um momento da venda que é muito gostoso, quando a mercadoria está nova, né? A sua equipe fica empolgada, as mercadorias chegaram, o seu cliente quer ver as novidades. Então tem toda uma estratégia para isso e é interessante, porque essa é a fase mais gostosa da venda. É a fase da mercadoria nova, que você sabe, você sente firmeza em mostrar, em postar lá no seu Instagram, no Instagram da sua loja, em fazer uma live shop. Fantástico, isso é gostoso, tudo bem, é prazeroso. E as lojas falam, mas isso todo mundo faz, E isso não vou te dizer uma coisa, isso não é suficiente para salvar a sua loja hoje. Porque se você fizer isso com muita frequência, seu estoque fica alto, porque ela não gira tudo que você comprou, e aí cadê o capital de giro para fazer as próximas compras? Está parado lá no estoque. E quando eu falo estoque, eu falo tudo que está na loja, gente. Isso não é estoque. Antigamente, quando a gente falava de estoque, quando eu comecei em 99, eu falava de estoque. Estoque era aquele fundo de loja que tinha umas mercadorias que ficava lá em caixas ainda e tal, aí você trazia para o salão de vendas. Não. Estoque é tudo. Tudo que não, principalmente o que não está girando, o que está com tendência a agarrar. É estoque. Coisa de coleção passada é estoque. E aí você precisa trabalhar com muita estratégia para isso poder girar. A gente não pode ficar condenando o produto antes da hora e tudo mais para a gente conseguir os resultados que a loja precisa. Eu vou compartilhar com vocês aqui hoje algumas estratégias para você poder já fazer a coisa acontecer, tá? A gente não pode ficar refém só de novidade. Você não precisa ficar refém de novidade. E você precisa ser essa loja proativa, e dentro do método Estratégias para as Lojas, a gente ajuda as lojas a venderem cada vez mais de forma lucrativa. Então, loja que fica dependendo de promoção, de Black Friday, de coisas desse tipo, não é muito interessante. Nós temos, por exemplo, lá no Estratégias para Lojas, um recurso muito interessante e muito bem preparado que se chama Bazar de Vendas, ou bazar, é chamado também bazar secreto, porque ele é para um grupo específico, ou bazar, enfim, tem bazar ele tem é um tipo de leilão que se faz,
com um passo a passo bem definido, de uma forma coerente, uma forma, tem um jeito certo de colocar o produto, de fazer a foto daquele produto, o momento certo, como que você começa um bazar e tudo. Só que essa é uma estratégia que a gente está lá para não ser utilizada. Sabia? Nós temos o conjunto de estratégias que a gente tem dentro do método é para não precisar do bazar. O bazar é o último recurso, é aquela liquidação, que é uma forma de fazer liquidação, promoção, como era feito antigamente. Então hoje a gente usa isso de uma forma estratégica, a gente usa o bazar de vendas e preferencialmente o bazar secreto. Só que você pode usar técnicas, estratégias do bazar até para que esse período de vendas interessante seja antecipado. E aí é um conjunto de estratégias bacanas. Se você conhece o bazar secreto, saiba que você precisa seguir. Esses dias eu estava com uma cliente, a cliente me chamou, falou assim, Adriano, eu estou precisando de fazer um bazar e tal, eu sei que você está com essa técnica e tal. Eu já tinha atendido numa época que nós não tínhamos ainda esse conhecimento. Esse conhecimento veio depois da pandemia. A gente passou a postar dele mais na pandemia, porque na pandemia nós precisamos. Eu tive que trabalhar muitos dos meus clientes com essa estratégia e foi o que salvou muitos dos meus clientes. Só não pode viciar nisso, porque perde um pouco de margem no bazar. Mas veja só uma coisa, até para ele ficar interessante. Mas veja só uma coisa, ela tal, mas ela estava muito apressada e quando eu cheguei lá, eu não estava com agenda para isso. Quando eu consegui lá, ela já tinha feito um bazar. Falei, Adriano, fiz bazar. E aí, como é que foi? Não vendi nada. Eu falei assim, não vendeu nada, não vendi nada. deixa eu ver o seu bazar. O que você arrumou? Me põe lá deixa eu ver o grupo de WhatsApp que você criou e tudo mais. Meus queridos, minhas queridas, quando eu olhei para ela, olhei o jeito que ela postou, a forma como ela colocou o bazar dela para funcionar, o grupo e tudo mais. Vi lá as regras, porque você precisa criar as regras. Eu falei, isso não é bazar. Isso aí não é bazar. Isso é uma imitação barata do que seria um bazar razoável. Então tem todo um passo a passo. Olha o jeito que você postou, olha o jeito que você colocou o preço. Olha o que eu já te falei. Você não fez. Nossa, é muito detalhe. São os detalhes que fazem ele ter um resultado incrível. Você consegue ter um dia inteiro de vendas, onde você vende, gira seu produto, gira seu estoque. Costuma girar o estoque todo. Não é anormal isso não girar o estoque todo, não. Se fizer o bazar de forma estratégica, de forma bem feita, desde o antes, o pré-bazar, o pré-bazar, o bazar e o pós-bazar. Se você fizer usar toda uma metodologia, um passo a passo, fazer as coisas direitinho, tem o jeito certo, tem um momento certo, tem um horário, tudo é importante, tudo são detalhes. Você vai fazer muito detalhe. E é exatamente nos detalhes que está o segredo do resultado extraordinário. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer, mas isso aí eu abri um parênteses aqui, já estou fechando, porque não é talvez numa outra oportunidade a gente pode falar mais a respeito de bazar, ensinar estratégias e tudo mais para você poder desenvolver isso. O que eu não recomendo, eu conheço consultores que vendem exclusivamente bazar, e é isso mesmo, estão vendendo bem, estão fazendo um produto, e é um produto muito interessante, mas eu não recomendo para os meus clientes viciar em bazar, porque normalmente se faz o bazar que dá aqueles resultados, aqueles picos extraordinários de vendas, são bazar promocionais. E quando a gente está falando de bazar promocional, nós estamos falando em perder um pouco na margem. E quando a gente fala em perder um pouco na margem, é menos lucro para a sua loja. E nós estamos trabalhando para ter lojas que vendem cada vez mais. A gente ajuda os lojistas a terem lojas que vendem cada vez mais e de forma lucrativa. Ele gira o estoque de forma lucrativa. Vou te ensinar, por exemplo, vou compartilhar com você que uma estratégia muito simples, que talvez até você já execute, e que faça a diferença no bazar. Claro que lá no método, no Estratégia para a Loja, a gente sabe a forma de começar. Vou abrir um parênteses aqui para falar do Estratégia para a Loja. No Estratégia para a Loja, você tem
Você trabalha com um calendário anual, ou seja, você faz uma gestão onde você tem planejado os picos de vendas que vão acontecer ao longo de todo o ano. Para sua loja não ficar refém de um semestre melhor que o outro, não ficar refém de datas comemorativas, não ficar refém de ocasiões festivas e tudo mais. E muito menos de novidades, ficar refém de novidades. Então você precisa ter um conjunto de estratégias que são fundamentais para o resultado do seu negócio, tá certo? Então veja só uma coisa importante. A gente tem, uma estratégia que é interessante. Só que lá aí você tem, lá no Bazar, desculpa, no Estratégias para Lojas, no curso Estratégias para Lojas, o que nós temos lá? Nós temos uma sequência, você trabalha com calendário, dentro do calendário você tem recursos como live shops, que a gente ensina a fazer uma live shop extremamente eficaz, o jeito de comunicar essa live shop, os eventos, os lançamentos que você vai fazer e tal. Então você trabalha já dentro de uma... Existem estratégias que são pontuais. Você tem as estratégias pontuais. E vocês têm as estratégias de nível global, as estratégias de nível global, que é o calendário, que vai funcionar o ano todo. Mas essas pequenas estratégias pontuais, onde que você começa? Você já começa, você tem, quando você vai lançar uma coleção, você vai fazer um lançamento bem gradativo. Você vai pegar aquilo que você vai comprar. Você pode ser uma loja que vai toda semana ali em São Paulo buscar mercadorias e tudo mais, no Brás, onde quer que seja. Não tem problema nenhum. Você faz um bate-volta e tá tudo certo, tá? Bate-volta não tem problema nenhum. Só que, independente de você encomendar a mercadoria, comprar de fornecedor, de você bater e voltar, você tá independente disso, você tem um jeito, um momento certo da disponibilidade do produto. Isso a gente ensina no método. Então você começa com uma estratégia muito parecida com o Bazar e com uma certa exclusividade, onde você cria um spoiler do que virá. Ali, gente, eu estava falando isso, que tem uma fase da venda que é muito gostosa quando a mercadoria está nova. Você vai antecipar essa experiência. Você vai criar um spoiler de vendas. Depois do spoiler, entra essa fase gostosa, em que você disponibiliza semanalmente mercadorias novas. A gente ensina a fazer isso com muita... a gente chama de lançamento, é chamado no mercado, todos conhecem, lançamentos cápsulas. A gente faz isso. Dentro dos lançamentos cápsulas, você tem os lançamentos temáticos. Então você começa com spoiler, lançamentos coleção cápsula. Você tem os lançamentos temáticos dando suporte para isso. Aí você vai fazendo você cria um ciclo de renovação, onde fica parecendo que a sua loja está sempre com novidade. Aí nesse período você entra com a estratégia, que é a estratégia de looks de produtos que conversam entre si. Isso é fundamental, eu vou ensinar isso aqui agora para vocês. E aí você tem esses looks de combinação de produtos que conversam entre si, e você entra depois com você vai tentar fazer girar o seu estoque. Quando você chega nessa fase, é para ver em que momento que você vai, como é que está o giro do seu estoque. Então você tem spoilers, lançamentos, temas, produtos que conversam entre si, combinações, looks de combinatórios. E aí você vai usando isso durante o mês e tal, tem um momento certo. Quando está chegando no fim da coleção, você ainda prolonga ao máximo a venda disso para não precisar de fazer a promoção. Aí chegou no momento em que pode fazer uma promoção, em que você já vai entrar realmente, por exemplo, está na hora de entrar uma coleção nova, não é nem um lançamento, é uma coleção mesmo, por exemplo. Já está na hora de entrar o outono e inverno, já está na hora de entrar primavera, verão. Então tem um momento certo de entrar mercadoria. Só que antes disso, dependendo do seu estoque, se essas estratégias todas, com calendário, com postagem, tudo estratégico, com a forma de comunicar, tal, com marketing digital, se não funcionou, se você ainda precisar, você tem, antes de lançar a coleção, o leilão, o bazar de vendas. Aí você entra com o bazar. O bazar é para não usar, mas se usar, você vai girar e
e girar o seu estoque e pegar um capital de giro urgente. Se contudo você estiver precisando pagar alguma coisa, ou quiser fazer um investimento, e precisar de fazer um bazar ocasionalmente para uma finalidade bem estrategista, bem estratégica, se for valer a pena, porque você realmente precisa de sacrificar um pouco a lucratividade, porque a liquidez vai ser estratégica nesse momento para você fazer um investimento legal, aí sim você pode entrar com o bazar antes desse período, tá certo? Então você vê que a estratégia lá tem todo um mecanismo muito interessante para sua loja conseguir ter os resultados. Mas vamos lá, o que eu quero compartilhar com você agora, finalizando já esse vídeo, para você poder aplicar na sua loja a partir de hoje. Você tem produtos lá na sua loja que já não está girando. E a gente vai falar de moda no futuro, mas a moda tem algumas coisas ela mantém, por exemplo, cores, estilos que acabam se repetindo em alguns momentos, vão se manter mais tempo em coleções, e às vezes numa coleção passada tem coisas muito parecidas com coleções anteriores, coleções posteriores, e são produtos que conversam entre si. Então você pode sempre, ao invés de ficar preso a produto, você pode trabalhar a estratégia de looks, que provavelmente você já faz. Mas qual que é a diferença agora? É você fazer looks de produtos que combinam entre si, produtos que já não giraram legal, mas que você vai mostrar novamente numa outra ocasião, num outro momento, e preferencialmente combinando com um produto que vai girar legal. Se você pega uma blusa que não foi legal, combina com a saia que está girando e monta um look e a saia acaba puxando aquela blusa. Então você começa a combinar produtos que não estão girando, antes de condená-los, você tenta colocá-los em combos, em looks, em misturas, para que você possa fazer. E se a sua loja tiver um DNA bem definido, você consegue explicar uma nova forma de uso, uma ocasião de uso especial, uma outra combinação, para atender um outro estilo. Na primeira vez que você mostrou, ela atendeu um estilo básico, casual, básico. Agora você vai pegar aquele mesmo produto e combinar com outra peça para mostrar um estilo mais fashion, um estilo mais moderno. E às vezes aquilo combinando com uma alfaiataria para atender um estilo mais clássico. Então você consegue às vezes, e o produto combina entre si, às vezes um produto um estilo mais romântico. Então são 7 estilos diferentes de uso de roupa, e você vai fazendo essas combinações, onde você mescla produtos que conversam entre si, mas que são produtos novos combinado com produtos não tão novos assim, até com produtos velhos. Mas que se estiver dentro de uma estação, claro que você pegar uma roupa de inverno e jogar no verão é meio difícil. Mas você pode, no outro inverno, aproveitar aquela roupa do inverno passado, fazendo essas combinações e vice-versa nos outros negócios. Entendeu aí, queridos? É mesclar. É mesclar, fazer uma mescla de produtos novos com produtos que estão girando, para esses produtos que estão girando, puxar esses produtos antigos que não giraram, com a outra proposta, com outra combinação, aquele produto fica novo. Então você traz novidades sem ter comprado mais para isso. Você mostra uma nova proposta. Às vezes numa coleção temática você consegue encaixar peças que estavam paradas. Então para de ficar preso a peças e para de condenar as peças que às vezes você não gostou, que às vezes sua equipe não gostou. Recupera isso, coloca isso novamente, cria uma nova oportunidade para essa peça, num look, numa combinação, numa proposta de uso, numa combinação de estilo diferente. Você com seu talento, se você tem uma loja, você certamente tem esse talento, você vai conseguir ter esses resultados fantásticos. Gente, isso faz parte do Estratégia para as Lojas. Como eu disse, é um curso que nós vamos estar abrindo uma turma em breve, tá? Nós vamos estar em breve abrindo outra turma, o Estratégias para as Lojas, um curso que ajuda os lojistas a venderem cada vez mais e de forma lucrativa, de tal maneira que a sua loja se torne uma marca poderosa na sua região, no seu mercado. Nós estamos parando por aqui. É uma pena, né? Tem tanta coisa para a gente falar. Nós vamos parando aqui. E eu vou deixar agora no final do vídeo um convite para você
se inscrever aí, talvez entrar, se inscrever ou no canal, você pode inscrever no canal para acompanhar as coisas as nossas novidades. É interessante você se inscrever, se você ainda não for inscrito, colocar também o seu joinha, o seu ok, coloca seu comentário, alguma coisa que você queira que a gente fale no próximo vídeo, tá? Eu tenho prazer de te atender e ajudar a sua loja a vender cada vez mais. Eu agradeço a presença de todos aqui. Nós estamos fechando esse vídeo com essa dica importante. E eu vou deixar depois, agora no final do vídeo, uma oportunidade para você poder, talvez estar ali se você achar que é momento, entrar numa lista de espera para conhecer mais o nosso método, estratégias para lojas, o método que tem ajudado muitos lojistas a terem resultados extraordinários e aumentar cada vez mais as suas vendas sem perder, sem ficar sem capital de giro e sem perder a lucratividade. Meu nome é Adriano Godoy, nós estamos no mercado há desde 99 atendendo lojistas e ajudando os lojistas a atingirem seus resultados, seus objetivos através de suas lojas. Tá certo? Aquele abraço para todos vocês.